Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, as coisas estão ficando muito feias para os bolsonaristas que tentaram dar um golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura e agora as coisas estão ficando horríveis para eles, inclusive agora com a fuga de um deles, da Carla Zambelli, que ela fugiu depois que foi condenada, então as coisas ficaram ruins. E agora, inclusive que o ministro Alexandre de Moraes vai conduzir o interrogatório de toda a organização criminosa, inclusive do Bolsonaro. Inclusive o Supremo Tribunal Federal, na segunda-feira, começará o interrogatório, inclusive do genocida, do Jair Bolsonaro e de mais 7 que fazem parte da cabeça da organização criminosa que queria dar o golpe de Estado. Quer dizer, eles estão querendo, porque o golpe de Estado ainda não terminou. Está lá o Bananinha em Brasília, conspirando com as nossas organizações, inclusive conspirando contra o Brasil. Quer dizer, esse Bananinha também vai responder pelaquilo que ele está fazendo contra as nossas instituições. E a audiência que vai ser conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes colocará inclusive o ex-presidente, o tal de Jair Bolsonaro, frente a frente, inclusive com o ministro Alexandre de Moraes e também com o tenente Mauro Cid. E essa audiência, inclusive, começará na segunda-feira e será transmitido, inclusive, pelo nosso canal Sacas. E o evento deverá atrair a atenção de tanto apoiadores do Bolsonaro como do presidente Lula. Agora, na sexta-feira, o ex-presidente, o genocida Bolsonaro, convocou inclusive a boiada dele para acompanhar a audiência. E olha o que ele falou: vale a pena assistir. Conto com a audiência de vocês. Não vou lá para lacrar, para desafiar quem quer que seja. Isso quem afirmou foi o Bolsonaro. Isso num vídeo publicado nas redes sociais. E tem outra. O ex-ajudante de ordem, o tenente Mauro Cid, no processo será o primeiro a prestar depoimento. E ele ficará sentado ao lado do Bolsonaro durante a sessão. E dos 8 réus, 7 comparecerão presencialmente à sala da primeira turma no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Agora, só um que vai estar ausente é o general Braga Neto, porque ele está preso no Rio de Janeiro. E ele vai participar por videoconferência. Agora,
O Supremo Tribunal Federal diz que vai reforçar a segurança. E tem outra. E tudo isso, inclusive, vai ter a presença do ministro Alexandre de Moraes, do procurador da República, o Paulo Gonet, e tem outra, de todos os ministros da primeira turma. E após as perguntas, inclusive, que vai ser do ministro Alexandre de Moraes e também do procurador Paulo Gonet, aí a defesa dos réus também poderão intervir ou questionar algumas perguntas. Agora, a ordem do interrogatório seguirá a ordem alfabética. Após, inclusive, o tenente Mauro Cid, que será ouvido, vai ser o primeiro a ser ouvido, aí em segundo vai ser tal de Alexandre Ramage, que era o ex-diretor da BIM, aquele bandido que estava lá na BIM a serviço exclusivo do Bolsonaro, inclusive para perseguir autoridades. Agora, o ex-comandante da Marinha, o tal de Almir Garnier, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, vão ser ouvidos na sequência, inclusive o general Augusto Heleno, que era o chefe, inclusive, do Alexandre Ramage. Aí vai ser quem? É ele mesmo, o cabeça da organização criminosa, o Bolsonaro. E por último, quer dizer, penúltimo, né? Vai ser o general que era ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira. E por último, por videoconferência, vai ser o general Braga Neto, que era organizador daqueles kids pretos que estavam inclusive organizado para matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e também alguns ministros, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. E como prevê a legislação, os réus, ele tem direito de permanecer em silêncio para não produzir prova contra eles. Agora, no caso do Mauro Cid, que ele firmou um acordo com o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, inclusive a Polícia Federal, ele não poderá permanecer em silêncio. Porque se ele permanecer em silêncio, vai ser uma quebra do pacto firmado com o Ministério Público, entendeu? Com o Supremo Tribunal Federal e com a PGR e Polícia Federal. Agora, os interrogatórios abordarão aspectos pessoais e da vida pregressa dos réus. Em seguida, eles responderão sobre o conhecimento dos fatos narrados na acusação e das provas de testemunha e demais envolvidos. E a expectativa é que essa sessão se estenda, inclusive, até às 20 horas, com possibilidade de continuação na terça-feira. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, ele reservou o horário até sexta-feira,
para concluir os interrogatórios, caso não seja possível ouvir todos os réus nessa segunda-feira. Agora, e dentro disso tudo, o que acontece? Na declaração do ex-ministro do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que revelou, inclusive, os detalhes sobre a articulação do golpe, isso está previsto para começar mais ou menos às 9 horas e se estenderá mais ou menos até às 13 horas ou até antes. Agora, o general Braga Neto, ele tentava a suspensão do interrogatório, alegando que outras testemunhas deveriam depor antes dele, inclusive. Agora, entretanto, o pedido dele foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que disse não haver justificativa legal e nem razoabilidade na suspensão do interrogatório. Agora, o general Braga Neto, ele, inclusive, está querendo que o depoimento dele não tenha transmissão pela televisão. Ele não quer aparecer, inclusive, diz que a defesa dele diz que não é legal. Agora, e ainda a defesa diz que a medida, inclusive, de não aparecer, não ser televisionada, e eles dizem, inclusive, os advogados, eles alegam nessa petição, porque eles entraram com uma petição para proibir o televisionamento da audiência. E na petição enviada ao ministro Alexandre de Moraes, pede que a transmissão, e diz que a transmissão promove uma especularização do processo. E eles dizem ainda que a medida não é necessária para garantir a transparência em torno da oitiva, uma vez que o depoimento das testemunhas já foram publicados, mesmo que não tenha contado com a divulgação em tempo real. E olha bem o que eles falam. Não é razoável que o ato mais importante da autodefesa seja realizado sob a mira de câmeras, sabendo-se que a inquirição não será objetivo apenas dos autos, mas também será alvo de escrutínio público em tempo real. Trata-se de negar absolutamente a proteção e a intimidade e a privacidade, pontuou inclusive os advogados do general Braga Neto. Agora, o pedido ocorreu um dia após o ministro Alexandre de Moraes negar o pedido dos advogados
do general que tentavam suspender os interrogatórios, isso na íntegra. E tem outra, de toda a organização. Quer dizer, a defesa do general Braga Neto, eles queriam prorrogar essa audiência que vai começar na segunda-feira. Por quê? Porque eles estão morrendo de medo de ser condenado. E tem outra, não é só o general Braga Neto, não. O depoimento do ex-ministro e dos 7 réus, a exemplo do Bolsonaro, e inclusive do tenente-coronel Malucide, que revelou inclusive os detalhes sobre a articulação da tentativa de golpe de Estado contra a nossa democracia. Porque o objetivo do Bolsonaro e da organização criminosa era realmente o golpe de Estado. E tem outra. Essa audiência vai começar às 9 horas de segunda-feira e vai se estender até sexta-feira, no dia 13. Agora, o tenente Braga, a defesa do general Braga Neto tenta a suspensão do interrogatório, alegando que outras testemunhas deveriam ser ouvidas antes do réu. Agora, o pedido foi negado pelo Supremo Tribunal Federal, que disse não haver justificativa legal e nem razoabilidade na suspensão do interrogatório. Agora, o mais feio disso tudo, sabe o que é? Não é a organização em si, inclusive que eles estão morrendo de medo de ser condenado. Não. O mais feio disso tudo, que eu acho, é o comportamento do Bolsonaro. Sabe por quê? O Bolsonaro, ele está em São Paulo. E sabe onde ele está alojado? Ele está alojado no Palácio do Governo. Sabe por quê? Porque os advogados de defesa, mais o governador e mais algumas outras pessoas, vão fazer o Bolsonaro passar por uma sabatina para ele ter um comportamento de gente no Supremo Tribunal Federal e não querer lacrar as coisas. Olha bem, o cara veio para São Paulo e está alojado no Palácio dos Bandeirantes porque está morrendo de medo dessa audiência que vai começar na segunda-feira, o julgamento da organização que o Bolsonaro encabeçava, porque o Bolsonaro, ele era o cara que seria o privilegiado disso tudo. Ele estava querendo ser o ditador no Brasil. Já não chega a ditadura que nós tivemos em 2024 com o golpe do Castelo Branco. E o Bolsonaro queria também, com a organização dele, dar o golpe de Estado para instalar no Brasil novamente uma ditadura militar. Só que ele se esqueceu que ditadura militar nós já tivemos no Brasil. E não foi por pouco tempo, não. Foi mais de 20 anos. Quase 30 anos. Então,
Nós que passamos pela ditadura militar e sabemos o que a ditadura militar faz com a população, porque o objetivo da ditadura militar é torturar e matar as pessoas que não pensam como eles. Por quê? Porque eles vão dar um golpe na democracia e a ditadura faz aquilo que o ditador quer. Ele acaba, inclusive, com o Congresso Nacional, porque na ditadura de 64, eles prenderam e mataram até deputado federal. Olha bem, se eles mataram, torturaram e mataram até deputado federal, até juiz foram torturados. Agora, é isso que eles estão querendo para o Brasil, porque eles querem mandar e implantar a ditadura militar no Brasil. Só que tem um porém nisso. Tem um porém. Nós já tivemos ditadura militar e não queremos mais ditadura militar no Brasil. Nós não queremos mais, porque nós sabemos o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, como nós já tivemos, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.